Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então o nosso curso de Direito Previdenciário, módulo 1, conceitos iniciais, princípios da Seguridade Social e falar sobre o regime geral de previdência social, tipos de segurado, obrigatório e facultativo e também os dependentes do regime geral de previdência social. Esta é a nossa aula 1. Nós iremos falar então os conceitos introdutórios da aula 1. Pessoal, vamos lá então a falar sobre, primeiramente, abordar a respeito da expressão Seguridade Social, né? Seguridade Social vem de securitas, segurança, proteção. Advém de uma nova visão de Estado, o Estado de bem-estar social, que é o conjunto de políticas públicas assumidas pelos Estados para a garantia dos direitos sociais. Pessoal, o que é importante guardar aqui? Então, a ideia de seguridade, de segurança, né, de securitas, esse conceito de seguridade social que nós temos hoje, a partir da nossa Constituição Federal de 1988, é um conceito, de certa forma, moderno, né? Veio de uma influência inglesa, do plano Beveridge. Olha só aqui no nosso slide, a proteção universal, em que toda a sociedade, é uma proteção universal, em que toda a sociedade financiaria, então, por meio dos impostos. Se nós analisarmos o nosso sistema de seguridade social, ele tem bem essa visão, né? A gente vai ter dois trechos muito próximos a essa ideia da influência inglesa. Por exemplo, quando nós dissemos lá no nosso artigo 195 da Constituição, quando a gente vai falar sobre o custeio da Seguridade Social, lá está dizendo assim que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e de forma indireta, ou seja, a gente vai também financiar o nosso sistema de maneira indireta por meio dos impostos e de maneira direta por meio das contribuições, ou seja, tudo é tributo, né? E a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Então, analisando nesse primeiro aspecto, olha a influência, um marco internacional a respeito da Seguridade Social e a reprodução disso dentro do nosso direito de Seguridade Social, ok? Bom, vamos continuar. Aqui a gente pode dizer que a segurança, a seguridade, tem relação com direitos sociais, né? E direitos sociais são direitos humanos. Então, lembrar disso, direitos humanos de segunda dimensão, uma segunda etapa, né? É um complemento daquela primeira dimensão, que são os chamados direitos individuais. Então, direitos sociais, é importante guardar, ó, direitos sociais são direitos de segunda dimensão, né? Então, direitos sociais de segunda dimensão, olha só, são chamados de direitos humanos ou de direitos fundamentais. Direitos humanos é uma visão mais internacionalista, né, voltada aos tratados internacionais, e direitos fundamentais é uma expressão mais utilizada dentro do nosso direito fundamentado pela Constituição. Então, são apenas nomenclaturas, mas a intenção é a mesma. E aqui a gente colocou também que existe uma certa influência alemã. Influência alemã no sistema bismarckiano, isso aqui é mais antigo. Isso aqui a gente poderia dizer que a Bismarck, o sistema de Bismarck na Alemanha, ele vai implantar as ideias do sistema de previdência, então a preocupação previdenciária, num modelo de previdência mais antigo, aqui pós-revolução industrial. Agora, aqui nesse sistema de Bismarck, a gente percebe que o financiamento é pelos trabalhadores e pelas empresas, então não tem aí a mão do Estado, né? Então o Estado fez, beijinho, beijinho, tchau, tchau. O Estado não se preocupou muito aqui com a proteção dos trabalhadores. Já no conceito do plano Beveridge, né, com a influência inglesa, a gente já tem uma extensão dessa ideia de seguridade. Então, a gente sai daquela história de que o Estado não tem que se preocupar, e o Estado se preocupa, participa junto,
claro, com toda a sociedade. Então, a sociedade tem uma participação ativa nessa ideia, né? A gente fala também que o surgimento do direito previdenciário, ele é muito próximo do direito do trabalho. Então, o direito do trabalho surge entre, durante e pós-revolução industrial. Então, a gente percebe que as jornadas exaustivas, o desemprego, o excesso de mão de obra, a mão de obra barata, a utilização do trabalho infantil de forma totalmente, desregrada, né? Quer dizer, a gente não, proibitiva, claro, hoje a gente diz que o trabalho infantil é proibido, no nosso sistema constitucional é possível o trabalho a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz aos 14. Então, quer dizer, aqui na Revolução Industrial a gente não tinha essas referências legislativas, né? Então, isso foi surgindo justamente com esses problemas, né, fáticos, e aí a gente vai ter legislativamente as soluções, ok? Então, surge o direito do trabalho, surge o direito previdenciário, as atividades também insalubres perigosas, sem proteção, sem equipamento de proteção, tudo que a gente pensa hoje, a gente se preocupa dentro do direito do trabalho e do direito previdenciário, nessa época não se tinha essa mesma preocupação. Então, aqui surgem as ideias trabalhistas e previdenciárias. Um princípio importante que a gente tira dessa estrutura da proteção universal, da influência inglesa, é o princípio da solidariedade. Então, hoje, né, atualmente falando, a gente tem um conceito de que Seguridade Social deve ser financiado por toda a sociedade. Não só o financiamento é importante, mas pensar também na gestão, que a gestão da Seguridade, a administração da Seguridade, também deve ser feita com a participação da sociedade, deve ser feita também com a figura da empresa, com a figura dos empregadores, com a figura dos trabalhadores, com a figura dos aposentados, então todos devem participar da Seguridade Social. Então pensar em solidariedade é pensar numa participação em que a gente participa financiando, a gente participa gerindo, né, também auxiliando na gestão da Seguridade Social, em conjunto com o poder público. Outra ideia importante aqui do princípio da solidariedade é pensar que eu financio independentemente de usar ou não usar, tá? Independentemente de usar ou não usar. Eu financio a assistência social, por exemplo, e não necessariamente eu uso a assistência social. Tá legal? Ou seja, alguém da minha sociedade vai usar, né? Então a ideia da solidariedade é isso. Eu financio a previdência social, às vezes nem deu tempo de eu usar, né? Ou eu uso no final da minha vida, ou sei lá, se acontece um falecimento anterior e eu nem usei, não tive descendentes, não deixei pensão e nada, eu participei apenas do sistema de seguridade social contribuindo. Exercícios para fixação. Com relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios constitucionais e à organização da Seguridade Social no Brasil, julgue o próximo item. A Seguridade Social rege-se pelo princípio constitucional da solidariedade, segundo o qual nenhum benefício poderá ser criado sem a correspondente fonte de custeio total. Pessoal, o princípio constitucional da solidariedade é fato, é verdade, né? Ela rege-se também pelo princípio da solidariedade, mas o princípio da solidariedade não tem nada a ver com essa segunda parte aqui. Essa segunda parte tem a ver com a pré-existência do custeio, tá? É um outro princípio, ou seja, que eu não posso só me preocupar em dar benefícios sem me preocupar com o custeio, sem preocupar com a receita. Então, a importância de se preocupar, claro, com o caixa, evidente, né? É igual a nossa casa, então eu vou gastar alguma coisa, eu preciso me preocupar antes se eu tenho dinheiro, né? Se eu tenho um caixa, se eu tenho uma reserva para eu poder, então, efetuar esse gasto. Então, a resposta aqui, assertiva, ela está errada. Vamos para o próximo, gente, olha só.
Seguridade Social, então, no Brasil, a gente teve algumas legislações anteriores, tá? A gente teve, antes da Lei Eloy Chaves, a gente teve legislações anteriores, mas elas eram muito tímidas, elas não, mais na área da assistência social, ok? Então não tinha, não foi significativo, na verdade, essa participação legislativa. Então a gente pode dizer que o marco, ficou convencionado que o marco da Previdência Social seria a Lei Eloy Chaves, e é isso. Então, dia 24 de janeiro de 1923, a gente tem a Lei Eloy Chaves, que instituiu a Caixa de Aposentadorias e Pensões para um grupo de empregados apenas, olha só, para os empregados das empresas ferroviárias. Então, na verdade, olha que restrito que foi essa primeira lei. Foi criada uma caixa para um grupo específico, e depois esse sistema foi se expandindo. Aí foram criando novas caixas de aposentadoria. Depois, na década de 60, aí nós tivemos os institutos de aposentadoria e pensão. Em 66, a gente teve a unificação dos institutos de aposentadoria e pensão. Ok? Aí foi o surgimento do INPS. Mas o INPS, em 1990, ele deu ensejo à criação do INSS. Então, esse quadro é bem importante, tá? INPS junto com o IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, a gente vai ter, então, o INSS. 1990, então fazendo um histórico, só para recordar, 1988, a nova ordem constitucional, 1990 cria-se o INSS, e daí em 91 nós vamos ter as leis previdenciárias, ok? Exercício para fixação, o Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia federal, correto, atualmente vinculado ao Ministério da Previdência Social, correto, surgiu em 1990, até aqui estamos bem. Como resultado da fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, aqui a gente errou, olha só, né? Então não é o INAMPS, então voltando o quadradinho, ó, é o INPS com o IAPAS, né? Então aqui a nossa alternativa, pessoal, está equivocada, está errada. Bom, vamos continuar. Olha a nossa Constituição de 88, ela é também chamada de Constituição Cidadã, ela é um marco histórico importante, ela é uma Constituição democrática, promulgada, ela veio após as diretas já, no auge das diretas já, após a época da ditadura militar. Então, a Constituição de 88, ela foi um marco histórico para as liberdades, e aí a gente também tem um marco importante no que diz respeito à Seguridade Social. Aqui a gente vai falar, no comecinho dela, ela vai dizer que a República Federativa do Brasil, essa república, ela tem fundamentos. Qual é o alicerce da República Federativa? Dentre os seus fundamentos, né, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, a gente vai ter um fundamento que tem muita relação com o nosso direito de seguridade social, com a nossa previdência, que vai tratar sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pessoal, o valor social do trabalho é valorizar o trabalho humano, é dizer que o trabalho humano tem que ter dignidade, o trabalho humano tem que ser valorizado, ele não é uma coisa, o ser humano não é um objeto, ok? O ser humano é um fim em si mesmo, é a visão de Kant aí a respeito do ser humano, e que também devemos proporcionar espaço para livre iniciativa, então proporcionar espaço para o empreendedorismo, proporcionar espaço para a criação de empresas, geração de emprego, de renda. Então aqui a Constituição quer dizer o seguinte, olha, nem apenas valorizar o ser humano, então nem desprezar o ser humano e valorizar a empresa, e também nem valorizar a empresa e desprezar o ser humano. A gente precisa ter um equilíbrio, por isso se coloca no mesmo inciso, para que eles estejam caminhando lado a lado, ok? A empresa e o trabalhador. Então, para estabelecer esse equilíbrio, eu preciso da intervenção do Estado, porque o capital, né, às vezes abusa com relação ao trabalhador. Então, para estabelecer esse equilíbrio,
eu preciso da intervenção, eu preciso do chamado estado de bem-estar social, que vai, então, se preocupar com os direitos sociais. Aí, fazendo um comparativo aqui, o artigo 193 da Constituição, ele também fala isso de uma outra maneira. Ele vai dizer que a ordem social tem como base, tem como alicerce o primado do trabalho, a primazia do trabalho, em primeiro lugar o trabalho, e como objetivo, ou seja, como finalidade, né, o bem-estar e a justiça social. Quer dizer, o trabalho, ele tem que gerar dignidade, ele tem que gerar bem-estar para a coletividade, e ele tem que gerar justiça social, ou seja, ele também precisa gerar distribuição de renda, ele precisa gerar equilíbrio socioeconômico. Então, isso é muito importante dentro dessa visão. E daí vamos dizer, então, um pouquinho mais a respeito dos direitos sociais. São direitos sociais ou direito de segunda dimensão, lembrando, né, direitos humanos de segunda dimensão, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, que é novidade na emenda constitucional número 90, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Pessoal, olha só então aqui o nosso sistema de seguridade, a assistência, a previdência e a saúde estão presentes dentro dos direitos sociais. Mas observem que direitos sociais é mais abrangente, porque abrange outras áreas, né? Abrange outros ramos. Então, o direito à educação, à alimentação, ao trabalho. Então, tudo aquilo relativo à sociedade, à vida em sociedade, em igualdade de condições, tem a ver aqui com os nossos direitos sociais. Uma outra importante informação nessa aula introdutória é lembrar da hierarquia das normas. Então, sempre na forma de interpretação, se a gente tem uma certa dúvida a respeito da interpretação das nossas leis, dos nossos regulamentos, dos decretos, é analisar a hierarquia. Então, lembrando que no topo da nossa pirâmide, nós temos a Constituição Federal, de 1988, ao lado da Constituição, ao lado das emendas constitucionais, eu não coloquei aqui, mas lembrando que a gente tem os tratados internacionais de direitos humanos que tiverem a aprovação no Congresso Nacional com votação qualificada, ou seja, 3/5 em 2 turnos, eles vão equivaler às emendas constitucionais. E a gente tem o primeiro tratado votado dessa forma, que é a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse tratado internacional influenciou muito a feitura, a elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai ter repercussões, que vai ter muita influência agora no nosso direito previdenciário. Inclusive, ele entrou em vigor agora, dia 6 de janeiro de 2016, e ele influencia diretamente, mexe na questão dos dependentes, inclui deficiência grave como dependente da Seguridade Social, mexe um pouquinho ali com relação à deficiência intelectual e mental, ou a chamada doença mental, que também pode ser considerada uma deficiência, dentro do conceito da Convenção da ONU e do Estatuto. Então, é interessante observar isso, lembrar desse tratado internacional que tanto mexe aqui com a nossa legislação interna. Eles estão aqui no patamar das emendas constitucionais, na altura da nossa Constituição Federal. Abaixo da Constituição, a gente tem as leis, e eu coloquei as medidas provisórias para a gente lembrar que as medidas provisórias na nossa Constituição, elas são como as leis, elas têm força de lei. Então, o artigo 62 da Constituição Federal, ele vai dizer a respeito disso. A gente tem as leis previdenciárias, então, olha, 88 Constituição, em 91 foram criadas as leis previdenciárias, a lei de custeio, a 8.212, e a lei de benefícios, a 8.213. Lembrando, pessoal, que sempre que eu for ler essas leis, eu preciso delas atualizadinha, tá? Ou entrando no site do planalto.gov, é importante para eu pegá-las atualizadas. Abaixo, que também cai na nossa prova, é o decreto 3048 de 99,
que está abaixo das leis. Então, se eventualmente isso acontece demais na Previdência, né? O decreto desautoriza ou ele excede nas suas... ele tem que regulamentar as leis, mas às vezes ele excede um pouco as exigências, não é? Então, aqui começam a surgir problemas previdenciários, aí o pessoal começa a entrar na justiça por força justamente dessa hierarquia de normas. Fala, mas a Constituição disse de forma mais ampla, de forma mais abrangente, e o decreto está restringindo demais, né? Então, isso acontece, ou quando acontece alguma divergência interpretativa, de interpretação, aí a gente também tem que olhar para essa hierarquia e verificar, então, as normas hierarquicamente superiores. Pessoal, observando que em determinadas situações, é claro, quem decide, quem analisa melhor, com mais cautela, né, as interpretações, é o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal. Lembrando aí, né, pessoal? Bom, vamos em frente, então. Aqui a gente tem a organização da Constituição e a gente vai ter os títulos da Constituição. Nossa Constituição, ela é dividida em 9 títulos, ficou faltando o último porque é disposições finais e tal, né? E o nosso título, que tem a ver aqui, que onde estão contidos os princípios da Seguridade Social, está no título 8, da Ordem Social. O título 8, ele vai tratar também sobre diversos assuntos, ele não trata só sobre o nosso assunto que a gente vai dar enfoque aqui, né? Ele trata sobre diversos assuntos, meio ambiente, família, comunicação, mas a gente vai falar especificamente, então, da Seguridade Social, é legal? Então é importante delimitar o nosso campo de atuação, analisar, olha só, né, a sistemática da Constituição, onde nós estamos localizados, para a gente começar a trabalhar. A Constituição de 88, no seu artigo 194, então, dentro do título da ordem social, ele vai trabalhar o que é o conceito de Seguridade Social. E daí ela fala que o conceito de Seguridade Social é o conjunto de princípios, regras, instituições integrados por ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, que assegura os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Pessoal, a primeira ideia que nós temos que analisar é essa relação entre o poder público e a sociedade. Quer dizer, Seguridade Social não é apenas uma obrigação do poder público, é também uma obrigação da sociedade, tá? Então, é uma atuação conjunta. Olha a ideia da solidariedade novamente aqui dentro desse conceito. Outra coisa importante é que dentro do conceito de Seguridade Social abrangem 3 ramos, né, do direito: o direito à previdência, o direito à saúde e o direito à assistência social. O detalhe é que previdência social, diferente do que algumas pessoas ainda acreditam, creem, a previdência ela é contributiva. Eu só vou pertencer à previdência social se eu contribuir. Tem jeito, então, de me aposentar sem contribuir para a previdência social? Num plano geral, não, gente. Num plano geral, não tem. Por que não? Porque ela é contributiva, ela é contraprestacional, tá legal? Eu preciso pagar, é tomar lá da cá, eu preciso pagar a previdência, eu preciso estar inscrita para que eu possa, então, receber os benefícios previdenciários, né? Como segurado. E aí a gente vai ver os dependentes, mas o segurado vai ter que estar pagando a previdência social para os dependentes ter direito aos benefícios relacionados aos dependentes. A assistência social, ela é não contributiva, eu não preciso contribuir diretamente, e nem a saúde. A saúde até tem um jargão, né, previsto na própria Constituição, que é o direito de todos e dever do Estado. Então, nem a assistência, nem a saúde são contributivos. Uma outra importante questão é que, embora a assistência social não seja contributiva, não é todo mundo que vai ter direito à assistência social, só as pessoas que dela necessitarem. Então, a gente vai ver os princípios da assistência e a gente vai analisar que há uma necessidade socioeconômica, principalmente, há uma necessidade de estrutura familiar. Então, a assistência social,
ela vai dar ênfase para essas necessidades. Então, não é todo mundo que contribui, não é todo mundo que participa, né, da Seguridade Social que vai ter o direito de ter o retorno referente à assistência. A assistência é para quem dela necessita. Com base nesses conceitos, vamos fazer alguns exercícios. A positivação do modelo de Seguridade Social na ordem jurídica nacional ocorreu a partir da Constituição de 37. Pessoal, o conceito de seguridade social, esse modelo que nós estamos vendo aqui, na verdade não foi 37, foi 88. Então, ó, já está errada a assertiva, tá? O que ele coloca, o que ele continua, até que está correto, né? Então, as áreas representativas, saúde, assistência e previdência, mas o problema maior daqui da assertiva e a CESP, ela é assim. Ela coloca uma boa parte correta, mas uma parte incorreta. Então, eu tenho que ficar atento aos detalhes. É a Constituição de 88 e não a Constituição de 37. Um exemplo, fixação. João tem deficiência física, é miserável e nunca efetuou o pagamento de uma contribuição social. Ora, se o João ele tem uma deficiência, e essa deficiência, ele além da deficiência, ele tem um estado de miserabilidade, um estado de necessidade socioeconômica, a gente vai analisar a situação dele. Mesmo sem ter contribuído, ele vai ter direito à saúde? Sim, porque a saúde é não contributiva, né, não contraprestacional, e ela é para todos. Então, independentemente de João, se ele fosse rico, ele tem direito também à saúde. Mas aqui no nosso exemplo, ele não tem condição, né, econômica. Mesmo sem ter contribuído, ele vai ter direito à assistência? Sim. Aqui nesse caso ele vai ter por conta da situação socioeconômica dele. E mesmo sem ter contribuído, ele vai ter direito à previdência? Aqui não, pessoal. Infelizmente, né? O João tem uma deficiência, ele está numa condição ruim, mas ele vai ter direito à saúde e à assistência. Se ele não contribuir, ele não tem direito à previdência social. Aí alguém pode perguntar assim, mas eu conheço fulano, ciclano, beltrano, que aposentou, nasceu deficiente, aposentou. Pessoal, vamos junto, ó. Como é que eu posso nascer, acabei de nascer, e eu já vou receber, né, um benefício de aposentadoria? Isso está equivocado, isso está errado, tá legal? Então, na verdade, eu só consigo me aposentar se eu contribuir para o sistema. A gente vai ver que existe um benefício, um amparo da assistência social para a pessoa com deficiência que não tenha condições, né, nem de prover os seus recursos por si próprio ou por sua família. Então, nesse caso, a gente vai ter um amparo da assistência, mas não uma aposentadoria. Fiquem muito atentos, porque a sociedade, o pessoal confunde demais isso, e a gente não pode confundir isso para a nossa prova, tá? A Previdência Social, por seu caráter necessariamente contributivo, não está inserta, não está inserida no sistema constitucional da Seguridade Social. Errado, gente, errado. Porque a Previdência Social, ela está, sim, inserida na Seguridade. Outro item, a Seguridade Social brasileira, apesar de ser fortemente influenciada pelo modelo do Estado de Bem-Estar Social, aqui está correto. Nós vivemos atualmente um modelo do Estado de Direito, de Estado Democrático de Direito. Mas a Seguridade Social, ela tem uma grande influência desse Estado de Bem-Estar Social, que surge aí, né, com a OIT, a Constituição mexicana, com a Constituição de Weimar na Alemanha. Então, é um Estado em que vai ter a participação, que vai lançar os direitos sociais, de segunda dimensão de direitos humanos. A gente tem essa influência, claro, né, na Seguridade Social de 88, mas aqui ele está dizendo que não abrange todas as políticas sociais do Estado. Se a gente lembrar lá daquele item dos direitos sociais, o artigo 6º, a gente vai ver que realmente a gente tem outras políticas sociais relacionadas à educação, relacionadas ao transporte. Agora, tendo essa polêmica com relação ao transporte gratuito ou não ser gratuito, se ele for, né, então ele está sendo subsidiado pelo Estado, a gente vai ter políticas sociais relacionadas a isso. Então, a Seguridade Social, embora ela tenha políticas sociais,
não é só ela, né? Que ela não abrange todas as políticas sociais. Então, essa assertiva, pessoal, está configurada como correta. Outro item. A grande preocupação com os hipossuficientes tem sido característica marcante da Seguridade Social brasileira, como pode ser demonstrado pela recente alteração no texto constitucional de garantias para a inclusão dos trabalhadores de baixa renda, bem como daqueles que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, sendo-lhes oferecido tempo de contribuição, alíquotas e prazo de carência inferior. Pessoal, aqui a redação até que está bonita, está correta até certo ponto, mas o que está errado aqui? O tempo de contribuição não é diferente em razão do trabalhador ser de baixa renda, tá? O que é diferente? A alíquota. A gente pode dar o exemplo, a dona de casa, né, que não está exercendo nenhuma atividade fora de casa, remunerada. Então, se ela for de uma família de baixa renda, ela vai ter uma alíquota diferenciada. A gente também pode dizer a respeito do MEI, do microempreendedor individual, que tem uma alíquota diferenciada, ok? Mas os outros itens, o tempo de contribuição e uma carência diferente para isso está errado, por isso que a assertiva ela encontra-se equivocada, tá legal? Pessoal, agora a nossa primeira parte da aula 1 está encerrada, 30 minutos, e na próxima parte, na parte 2, a gente vai trabalhar outros exercícios. Até lá, toma uma aguinha, relaxa um pouquinho e volte o cérebro com força total, ok? Até lá então, pessoal!